Chuvinha, solzinho. Vamos começar louvando ao nosso Deus. Vamos começar cantando, irmãos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vamos ficar de pé, quem puder ficar em pé, para nós cantarmos isso. Em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Muito bom. O próximo é digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Glória e louvores, levantamos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegarmos na tua casa para te louvar, te bendizer. E assim, Senhor, também ouvir da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta através dessa palavra que o Senhor tem deixado para nós. E nós te somos gratos, Senhor. Obrigado pela chuva que caiu, obrigado pelo tempo agora. Obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Entregamos esse culto nas tuas mãos, entregamos também
pastor Janda, Senhor, que vai nos trazer a tua palavra, que o Senhor possa ser com ele, dirigido em tudo, Senhor, e que a palavra que for pregada possa mesmo edificar assim as nossas vidas, Senhor, para andarmos mais perto do Senhor. Te damos graça por tudo, no nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Então, os avisos dos irmãos já são conhecedores, né, dos avisos, só enfatizando os irmãos, terça-feira nosso estudo aqui, estamos na Harmonia dos Evangelhos e vamos continuar pela graça de Deus às 20 horas. Na quarta-feira lá em Cuba, né, nós estamos tendo o estudo lá no livro de Apocalipse, e estamos lá ainda no finalzinho do capítulo 6, vamos ainda entrar no capítulo 7 lá em Cuba. Na quinta-feira temos a visita lá em Serpa e depois com o casal, né, nossos irmãos, casal Bully, irmã Mariana, vamos lá para Vales Mortos com a nossa irmã Rosinha. Próximo sábado, os irmãos sabem, temos o pastor Janda, a Rebeca e o Josué, a Mariana, né? Lá no bairro do Pelame, pela manhã, no sábado. E à tarde aqui, os descobridores, né? Às 17 horas. Então, esses aí são os trabalhos, né? Aqui da igreja. E todos os irmãos e aqueles que também assistem, né? São bem-vindos à casa do Senhor. Geralmente, os domingos, às 11 horas, pela manhã, e também agora à tarde, às 17 horas, os cultos, né? Assim, dominical. Vamos continuar ainda, louvando ao Senhor, cantando Quem é Deus acima do Senhor, quem é rocha como o nosso Deus. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação. Para o que confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Muito bom, é bom louvarmos ao Senhor, cantarmos hinos de louvores ao seu nome, né? Mas também de ouvir a sua palavra, né? Então, hoje à tarde, o pastor Janda ele vai nos trazer, né, a continuação do estudo em Gênesis, né? E eu chamo o pastor Janda que ele vai nos trazer a palavra. Bem, boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Gênesis
peço desculpa, 2:18. O 17 a gente já finalizou. Gênesis 2:18. Então, diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por termos esse privilégio de lermos a Tua palavra, também de estudá-la. Seja conosco neste estudo, nesta exposição, e que mesmo Tu possa ser o centro e venha nos edificar, venha nos transformar, venha nos animar a prosseguir na caminhada cristã. Em nome de Jesus, amém. Bem, faz bastante tempo, né? A gente foi, desde o ano passado que a gente não deu o estudo de Gênesis, por conta da nossa viagem ao Brasil. E aí eu senti a necessidade até de relembrar aos irmãos aquilo que nós já vimos. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas o versículo 18 nós já explicamos. E aí eu só vou destacar as principais coisas que nós vimos desse versículo 18, que é a introdução da criação da mulher. Primeiro, Deus supre, nós vimos, né? Deus supre as necessidades do homem. Primeiro, Deus dá a Adão um lugar belo, que é o que vem relatando antes disso, né? Deus cria um lugar belo com frutos de todo tipo de frutos, espécies, enfim, que o homem poderia comer, que é o jardim do Éden. E Deus coloca o Adão neste jardim que foi criado para ele cultivar e guardar. Então, Deus dá um lugar belo para o Adão viver, para o homem viver. Deus dá um propósito de vida para ele, que é trabalhar, servir ao Senhor naquilo que o Senhor mandou ele fazer, cuidar, cultivar o jardim. E também Deus vai ver agora, é isso que nós vamos ver, Deus vê a necessidade do homem. Então, o homem não precisava apenas de um belo lugar, um belo local para viver, não precisava apenas de um propósito de vida, de um trabalho com que ele se ocupasse e fizesse ali, vivesse ali naquele lugar, cumprindo essa tarefa, cumprindo a ordem de Deus, mas era necessário alguém que fosse sua companheira, seu companheiro, né? Sua companheira, no caso, feminino, uma fêmea. Então, nós vemos essa declaração. Não é bom que o homem esteja só. A solidão de Adão, mesmo cercado pela natureza bela, a criação sem pecado de Deus, os animais, mesmo assim, essa solidão revela que faltava alguém semelhante a ele. Não era um cachorro, não era um leão, um gato que ia suprir a necessidade de um companheiro ali, de uma companheira para Adão.
E aí nós vemos, e o texto nos deixa claro, até critica o fato do homem hoje, o homem moderno, né? O homem agora que tem toda a ciência a seu dispor, substituir as relações humanas, principalmente aqui no caso a relação entre homem e mulher, um casal, substituir por animais e até por coisas, né, que na época não tinha, mas hoje nós temos carros, posses, aí você põe o que você quiser aqui de objetos, o homem consegue amar isto mais do que o seu semelhante. Dá mais importância para um animal, para o pior, né? Para um objeto, do que para um semelhante seu. Ele não consegue se condoer, ter compaixão, criar uma relação afetiva, ter afeto. Isso nós vemos até nas redes sociais. Pessoas, principalmente jovens, né, os mais jovens, falam e se expressam e conseguem ali mostrar quem é o verdadeiro Jander através das redes sociais. Mas senta ao lado, você vê a pessoa ficar calada, não consegue trocar meia dúzia de palavras. É interessante isso. Isso não foi planejado por Deus. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele decide fazer uma auxiliadora. Isso indica um ato pessoal de Deus, quando ele fala para o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora ele é mais pessoal com a mulher. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Alguém, né? Algo que Deus mesmo ia fazer. Então Eva é criada com esse amor, esta atenção vinda do próprio Deus. E também nós vimos, né, a mulher como auxiliadora idônea. Hoje a gente olha essa palavra, uma auxiliadora, até talvez chega a ser pejorativo, pelo menos não sei como é aqui em Portugal, nas relações de trabalho. Mas você vai dizer, olha, é um auxiliar, é um auxiliar administrativo, um auxiliar de limpeza, é algo que é, assim, né, está me rebaixando, está me diminuindo, me colocou no cargo mais baixo. Não sei como é que é aqui, eu acho que talvez seja semelhante. Mas não é a ideia que o texto nos quer passar. Felizmente, esse está escrito agora aqui em português, mas auxiliador é alguém que fosse mesmo compatível, fosse na mesma altura que Adão. Não alguém que fosse um subalterno de Adão, alguém que fosse um capacho do Adão, mas que fosse alguém à altura. Adão estava ali entre os animais, entre a criação de Deus, não tinha ninguém que tivesse ali à sua altura, tivesse a mesma capacidade que ele, tivesse a mesma compreensão, inteligência, não tinha. E Deus viu que precisava de alguém, uma auxiliadora, alguém que completasse o Adão, alguém que fosse ali na sua mesma altura. E esse mesmo termo é utilizado por Moisés para descrever a relação de Deus para com o seu povo. E aí você vai dizer, vai querer menosprezar também a ação de Deus, o papel de Deus para com Israel, né? Como você pode talvez menosprezar o papel da mulher para com o homem? Quer dizer então que Deus é um subalterno, é um capacho do homem? E nós vimos, por exemplo, em Deuteronômio 33:7, é utilizada a mesma palavra, se referindo ao papel do Senhor para com o seu povo. Veja, isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos, peleja por ele, e se tu ajuda. É o mesmo termo. E se tu ajuda contra os seus inimigos. Versículo 29 do mesmo capítulo. Diz assim, feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre? O Senhor socorria, ajudava o seu povo. E espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus atos. Então o Senhor é o auxílio do seu povo, é a ajuda, é aquele que, sem ele não era possível realizar essas tarefas. É a mesma coisa, é o mesmo pensamento aqui
da mulher para com o homem. E aí nós chegamos aqui agora em Gênesis capítulo 2, versículo 19, e nós vamos expor e no final tiramos algumas lições. É interessante, irmãos, porque olhando, assim, até para pregar, eu preciso fazer uma meia-culpa, porque é algo que eu também estou correndo atrás, dar o devido valor à mulher, principalmente no casamento, mas não só no casamento, né? Como um ser, mas como homem, como casal, o homem da relação, é algo que, até estudando, vale muito para mim. Valorizar o papel da esposa, saber o papel dela no casamento. Nós vamos olhar isso aqui. Então, Gênesis 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. É interessante que Deus, ao criar a mulher, ele não forçou assim o homem a vou criar e vou apresentar. Mas eu acredito, até lendo aqui o relato de Moisés, ele criou um ser inteligente, alguém pensante, e fez com que Adão percebesse isto, que estava faltando alguém para ele. O método foi justamente isso que acabamos de ler. Deus fez tudo da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe-os ao homem. Alguns dizem que trouxe de par em par, para poder ele dar o nome ali para os animais. Mas nós não temos aqui escrito, é mais, né, digamos assim, talvez especulação, visto ali o que aconteceu na Arca de Noé, por exemplo, que eles vieram de par em par. Mas o que temos aqui é que o Senhor trouxe os animais e Adão foi nomear esses animais, mas ele vendo ali, os animais, peraí, tem um macho e tem a fêmea. Tem um macho e tem a fêmea. De novo, tem um macho, tem a fêmea. E para mim, eu sou único. Só tem eu de macho aqui, né? Não tem um ser que me complementa como está aqui nos animais, na criação. E esse foi, talvez eu acredito, que o método de Deus para mostrar a necessidade para o homem. Olha, está faltando. Ninguém desses aqui serve para, digamos assim, complementar o teu papel na minha criação. O mandato de Deus foi crescer e multiplicar. Mas como Adão vai fazer isso sem alguém que fosse ali, né, um seu auxiliador idôneo, que pudesse fazer com que ele cumprisse esse papel? É interessante também que a gente vê aqui um ser inteligente, alguém capaz de falar e ter uma linguagem. Isso cai por terra as teorias, por exemplo, as várias teorias do evolucionismo. Não tem só uma, tem as suas ramificações. Então, Adão não era um homem das cavernas que estava com pau lá, batia e tal, não sabia falar, não sabia se comunicar, e foi descobrindo as coisas assim ao léu, né, à toa. Oh, um raio veio, pegou fogo. Não, Deus criou um ser capaz, um ser inteligente, alguém que pensa. E alguém que consegue pensar a ponto de nomear outra coisa, observando suas características, vendo o seu cotidiano e podendo dizer, ó, esse aqui vai se chamar zebra, leão, macaco. Isso é difícil, irmãos. Você vê, é interessante até fazer um paralelo, porque a gente tem, por exemplo, a Mariana e o Josué. A gente vê a diferença, o desenvolvimento deles, né? Aos poucos, o Josué não é capaz de nomear alguma coisa. Ele fica observando, tocando, não sabe mexer nas coisas. Ele pega uma tesoura, ele vai se cortar todo, porque ele não sabe mexer. Quanto mais nomear alguma coisa, né? Ter essa inteligência, esse raciocínio para ser capaz de cumprir uma tarefa dessa. Adão foi criado já pronto. Não foi alguém que foi se desenvolvendo. Claro,
Imagino ali Deus, nós já até falamos sobre isso, mas Deus visitando ele ali no jardim, né, conversando, ensinando, falando com ele sobre aquilo que ele pensava. Mas Adão, quando criado, criou-se pronto. Deus criou alguém pronto para ter um relacionamento com ele e pronto para trabalhar, cumprindo o propósito que ele tinha aqui na terra: cuidar, cultivar do jardim, crescer e multiplicar, alguém apto para cumprir todos esses mandatos. Outra coisa que a gente consegue ver é a autoridade que foi dada ao homem, o príncipe da criação. Veja, no versículo 19, no final: e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus não estava assim ali, e aqui fala, né? Que, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Deus estava ali vendo como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Ele tinha autoridade para nomear, não era um teste. Não era Deus falando assim: olha, Adão, vou trazer aqui, bora ver se tu vai ser capaz de cumprir aqui. Bora ver se tu vai dar o nome certo para os animais. Não. Deus deu autoridade, não só a capacidade de nomear, mas deu a autoridade do homem para ele exercer sobre a criação que Deus havia feito ali, aqui na terra, no caso, né? Ele tinha essa autoridade. E a criação estava sujeita ao homem. A gente vê os animais, as aves do céu sendo trazidas por Deus. Claro, eu não estou tirando aqui a autoridade de Deus. Deus é o supremo criador, é aquele que sustém toda a sua criação, mas ele colocou aqui alguém, um administrador, alguém que fosse responsável pela criação do homem. Outra coisa que a gente pode ver aqui é que a gente já viu na introdução que Moisés estava escrevendo este relato e os ouvintes originais eram os hebreus, pessoas que moraram lá no Egito e que sabiam a cultura egípcia, tanto a cultura comum, né, cotidiana, do dia a dia, mas também sabiam a respeito das divindades. Então, eram pessoas que estavam acostumadas com isto, estavam 400 anos distante ali de Canaã. E eram egípcios, eram forasteiros ali no Egito. E já existia isto no Egito, que uma pessoa nomear outra pessoa ou algo, isso lhe dava poder, isso lhe dava autoridade sobre aquele ser que havia sido nomeado por ela. Tanto que, por exemplo, os nomes dos deuses egípcios, que até nós sabemos hoje, não eram os nomes reais, né? Só quem sabia o nome real era ou o faraó, ou o sumo sacerdote de Ra, enfim, você pode colocar o deus egípcio aí que quiser, para que o povo não tivesse autoridade, domínio sobre aquele deus. O Deus não queria que soubessem seu nome verdadeiro. E aqui é interessante que não é que Moisés está, né, ratificando essa cultura egípcia, dizendo que eles estavam certos. Mas isso é uma forma até de Moisés mostrar para o povo, dizendo que, olha, é o homem que dominava. O homem foi criado para dominar sobre a terra, sobre os animais, a ponto do homem nomear as criaturas que Deus havia criado. Deus deu essa autoridade para eles, né? Não é, por exemplo, o behemoth, os monstros marinhos da terra, não é o sol que manda, não. Deus criou, tudo isso é criatura. Foram feitas todas as coisas para que o homem desfrutasse e assim vivesse dominando sobre a criação de Deus. Então, os egípcios adoram o rio Nilo, né? É um Deus para ele? Não, isso aí é criatura de Deus. O homem que teve a autoridade, teve o trabalho de nomear, de dar nome a cada criatura, a cada ser criado por Deus.
E no final nós vemos, né, versículo 20, deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu, e a todos os animais selváticos, ou seja, a toda a criação. Ele terminou esta tarefa. Mas, no final, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. É aqui que eu falo, né? Acho que Adão ali terminando a sua tarefa, e aí? Né? Para tudo tem macho e tem fêmea. E para mim tem o quê? Não tenho uma companheira que seja idônea, alguém que está em pé de igualdade, junto comigo nessa criação de Deus. Como é que nós vamos cumprir este mandato de Deus de crescer, multiplicar, encher a terra? Como é que vamos fazer? Então vem a agência do Senhor, versículo 21. Gênesis 2, 21. Essa primeira cirurgia, né? Digamos assim. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Nós vemos Deus agindo de forma sobrenatural. Foi Deus que fez Adão cair em pesado sono. Alguns até acreditam que a intenção aqui de Deus era justamente fazer com que não tivesse nenhuma ação do homem na criação da mulher. A ponto de ele achar que ele pode pisar, esmagar, se colocar acima dela, no sentido, né, de tomar proveito, achando que ele teve alguma participação, sendo que ele não teve nada. Apenas Deus usou o material que era dele mesmo, o lado, a costela, para fazer a mulher. Então, o homem ali estava mesmo inerte, pesado sono. Né? Acho que até hoje alguns homens ficam em pesado sono. Né? Eu, inclusive, à noite pode cair um meteoro, mas que não acorda. E aí nós vemos aqui o Senhor Deus agindo sobre o homem. Um pesado sono, e ele adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Até aqui esse material que Deus criou, aí nós temos um cientista cristão brasileiro, acabou falecendo, acho que foi ano passado, ano retrasado, Adalto Lourenço. Ele disse que a costela, o lado, é um osso que, na parte vermelha, o tutano, que a gente chama, né? O tutano, existe célula-tronco. E os irmãos sabem que a célula-tronco ela é utilizada para diversos, né, para a reconstrução de diversos tecidos. Ela consegue mesmo se diferenciar em diferentes tipos de tecido humano. E foi um osso especial ali que Deus escolheu. Até estava lendo uma citação acho que foi Martinho Lutero, que ele colocou assim, olha, não foi de uma parte da cabeça para que dominasse, quisesse competir com o homem em dominância. Né? Também não foi tirado lá do pé para que o homem não pegasse e pisasse em cima dela, mas foi tirado do lado, né, para que o homem protegesse, tivesse ali ao seu lado ajudando. E ainda dizem mais, né, perto do bolso, né, da carteira aqui, para poder gastar, né, na Zara, na Seaside, né? Mas aí já são conjecturas, né? Conjecturas. Mas certo é que Deus acabou fazendo, né, a primeira cirurgia. Vemos aqui até utilizando aqui de forma divina, né, dando mesmo ali aquela anestesia geral que apagou Adão e ele transformou, versículo 22, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E aí temos o versículo 23. E disse o homem, isso quando o homem, o Adão, acordou, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí nós vemos, irmãos, que esse trecho é como um suspiro de felicidade. É como se fosse esta afinal, é como se fosse agora sim, né? Aí está, né? Puxa vida, que beleza, né? É algo mesmo que deixa o Adão maravilhado. Essa criatura que Deus fez e até transformou o Adão logo num poeta, né? Fazendo esse trecho aqui, dizendo isso para Eva quando viu aquela criatura de Deus. Adão afirma que essa não é igual aos demais animais, mas faz parte dele, do seu corpo, compartilha o mesmo osso, o mesmo sangue. E aí ele faz esse trocadilho, né? Chamar-se-á varoa, Ixá, porquanto do varão foi tomado. O Ixá, não tem como fazer isso no nosso português, né? Mas o Ish, o homem do varão, veio a varoa, Ixá. Irmãos, eu fico imaginando a beleza que a Eva deveria ter, né? Alguém criado assim, né? Toda a perfeição de Deus, o próprio homem sendo criado pelas próprias mãos do Senhor, do barro, do material que não tinha valor, mas foi feito com todo carinho. E agora a mulher sendo feita ali também do homem. Deveriam ser homem, né? E mulher muito belos, perfeitos, criados mesmo a partir do amor, do cuidado, do carinho de Deus. E um sendo criado para o outro. A gente vai ver daqui a pouco isso. O homem não tendo ninguém para estar com ele, Deus cria então a mulher para o homem, para fazer companhia, para auxiliá-lo, para ajudar no mandato que Deus deu para ele. E aí temos o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É interessante que esse relato é como se fosse uma, digamos assim, uma observação. Quando a gente lê um livro, por exemplo, uma nota de rodapé. Moisés está falando aqui, está relatando a criação da mulher e ele faz uma pausa, assim, né? Por isso, faz uma explicação daquilo que ele acabou de contar, aquilo que ele acabou de escrever. Então, por isso, uma vez que o homem foi criado, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso também deixa claro que Moisés fez algumas observações a partir da criação da mulher. A primeira observação é que ele fala que deixa o homem, o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Veja, Adão aqui ainda não tinha pai e mãe. Pai era seu criador, Deus. Não tinha pai e mãe. Logo, quem faz essa observação é o escritor, claro, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Moisés ali escreve, olha, eu vou explicar agora para vocês, hebreus, o motivo pelo qual o homem tem que deixar a mulher, seu pai e sua mãe e viver agora com a sua mulher. Agora o foco da sua vida não é mais a casa dos seus pais. Ele não tem que dar mais, no caso assim, satisfação, obediência. Entenda, né? Tudo a gente tem que ter a consideração, obediência aos pais. Mas agora deixa de ser prioridade pai e mãe e agora passa a ser a minha mulher, a minha nova família, né? Deixa de ser pai e mãe. Por isso que não dá certo casar e viver ainda na casa dos pais. Tem que sair e agora viver a sua vida junto com a sua mulher, como homem sendo cabeça, cuidando ali e protegendo a sua esposa. A outra coisa também é que agora, uma vez que o homem se une com a sua mulher, isso gera um pacto entre eles. Veja,
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É uma fusão, passam a ser agora um só. Tinha um, tinha o outro, e agora vira um. Não apenas dois, mas são apenas um. Isso mostra o pacto, uma fusão de corpo e alma. Não só a prioridade muda, porque, convenhamos, irmãos, é fácil a gente dizer, olha, eu vou casar. Eu saio da casa do papai e da mamãe, eu vou para minha casa, eu arrendo um imóvel, alguma coisa assim, um apartamento, uma casa, uma quinta. Vivo longe, eu vivo com a minha mulher aqui agora. Mas pode trair, pode viver a sua vida ignorando a mulher, pode pisar. Mas Moisés vai a fundo, ó. Talvez o Espírito Santo, talvez não, né? O Espírito Santo, sabendo como iria funcionar, olha, não é apenas mudar a prioridade, deixar a casa pai e mãe, mas agora você tem uma nova responsabilidade, porque existe um pacto entre o homem e a sua mulher. Não são seres individuais, mas é uma só carne agora que tem que viver a sua vida em conjunto, juntos, né? E também uma terceira coisa que vemos aqui, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Existia essa pureza entre o homem e a sua mulher, entre o marido e a sua esposa. É óbvio e é claro que, nesta época, o pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas isso nos mostra que não existem reservas entre um casal. Não existe reserva. Não existe algo, por exemplo, isso aqui é seu, isso aqui é meu, e aí vamos viver como casal. Não. Os dois são uma só carne, os dois estão juntos. A nudez mostra isso. Olha, a coisa mais íntima que você tem também é minha, e o que eu tenho de mais íntimo também é seu. Vivamos assim. Não existe vergonha. Isso, irmãos, porque quando diz assim, estavam nus e não se envergonhavam, a vergonha vem mesmo de culpa, de pecado, de coisas, né, que estão obscuras. Não existia isso. E não deveria existir num relacionamento, num casamento. Os dois são um só. Para que vai ter culpa, vai ter vergonha, vai ter algo encoberto? Não. Existe essa liberdade entre o homem e a sua esposa, entre o marido e a sua mulher. É interessante que a gente estava viajando no Reino Unido, e o pastor Elias até falou algo interessante, e que a nudez aqui não teria problema, Deus não tem problema com a nudez. A nudez tem problema por causa de nós, né, seres humanos com pecado no coração, com desejo. Por isso que, né, usamos roupa. E o próprio Deus, a gente vai ver isso na frente, coseu roupas, fez roupas para que o homem e a mulher se vestissem. E daí por diante, porque da agora, uma vez que o pecado entrou no mundo, dali para frente, agora existe culpa, vergonha, pecado, desejos. Isso Deus não tolera. Não entre o casal, mas entre pessoas, né, seculares, enfim. E aí nós vamos ficar até aqui na criação da mulher, mas a partir daqui nós temos algumas conclusões, irmãos. Então, mais uma vez, a primeira coisa que a gente pode tirar é que, através desse relato, mais uma vez, a partir do versículo 19, versículo 20, nós vemos a diferença entre os animais e o homem para Deus. Mais uma vez nós vemos, e o método foi Deus trazer os animais ao homem e ver que não existia ninguém compatível com o homem. Nenhum animal poderia suprir a necessidade. E isso Moisés narra, Moisés escreve, sabendo que na cultura egípcia, na cultura cananeia, onde os hebreus iriam entrar, existiam pecados como zoofilia, né? O sexo entre espécies diferentes, homem e animal, uma coisa mesmo absurda, que a gente não consegue conceber, mas o homem é tão caído, não está num estado tão deplorável, que comete essas bizarrices
sem o menor pudor, né? Então, Moisés deixa claro que, olha, estamos entrando numa terra, estamos saindo de uma terra também, e que tudo isso aqui, essas práticas que são feitas, isso é errado. Deus não criou o homem para os animais, nem os animais para a satisfação, o prazer do homem. Pelo contrário, Deus criou a mulher, o sexo oposto, para que pudessem se deleitar, claro, no matrimônio, no casamento. A gente vai ver daqui a pouco. Então, mais uma vez, nós temos isso bem claro. E o homem, mais uma vez, né? O homem moderno, o homem que tem hoje é toda a sabedoria, tem a internet, tem tudo. Mesmo assim, ele consegue acender a ira de Deus. Como? Dando lugar à mentira, fazendo tudo o que é contrário às ordens do Senhor. Nós temos casos ainda hoje de, por exemplo, de zoofilia, esse tipo de bizarrices que acontecem, e não apenas com animais, mas com coisas. O homem, não apenas no prazer sexual, mas no seu convívio também dá mais valor aos seres. É interessante que tem uma lei lá na nossa região, por exemplo, que se a casa estiver empestada, estiver cheia de morcegos, a gente não pode ir lá matar. Tem que ter algo, né, regularizado, não pode matar nada porque é um animal. Não estou dizendo para matar um morcego, mas veja, dá mais valor para um animal que está me trazendo malefícios, alergia, doença na minha casa, urina, cocô, xixi. Eu não posso matar, mas se acontecer algo aqui com o meu próximo, com o meu semelhante, um outro homem, aí já tem uma lei mais branda, né? Já tem algo assim que não é tão rigoroso como os animais. Existe diferença, irmãos, existe a diferença. Não tem comparação um ser que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus para com os animais, que tem o seu valor para Deus, mas não pode ser comparado, não está no mesmo nível do homem. E com isso eu não estou incentivando a maltratar animais, matar animais, não é isto. Mas é deixar bem claro que existe diferença da criação. O homem é a joia preciosa da criação, e Deus criou tudo para que o homem tivesse satisfeito naquilo onde Deus o colocou aqui na terra. A segunda coisa que a gente pode ver é que esse relato de Moisés não é uma fábula, não é uma história contada e passada de geração para as crianças dormirem. É uma história verdadeira. É uma história que o próprio Jesus fez menção. E isso nos dá a garantia, nos dá mesmo a certeza de que é uma história verdadeira. Veja, Mateus capítulo 19, versículo 3. Mateus 19, 3. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, no caso Jesus, né? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, Deus fez menção ao relato de Gênesis. Isso me dá uma certeza que a gente não está doido, né? Podemos considerar isto algo sério, algo verdadeiro que aconteceu. Não é contrário de literal? Contrário de literal? É literal? Uma metáfora, simbólico, não é algo, né, que Deus está usando isso aqui para só mostrar que criou. Não, aconteceu desse mesmo jeito, porque Jesus nos relatou. Também o apóstolo Paulo cita esse trecho aqui, 1 Coríntios 6, 16. Eu acho que nós lemos hoje pela manhã, o pastor Elias.
Diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Aí ele vai dizer: porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, mais uma vez, citando ali o Velho Testamento. Mais uma vez ele fala isso em Efésios 5:31. Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mais uma vez citando aqui o texto de Gênesis. E aí, irmãos, depois que nós vimos isso aqui, temos motivos fortes para defender essa instituição chamada casamento. Algo que foi criado não por homem, não foi um homem que criou, não foi o Adão que criou, não foi Abraão, Moisés que criou o casamento, mas foi o próprio Deus, ao criar o homem e dando para ele depois a mulher. E isso nos faz ter motivo para darmos a primordial importância à fidelidade conjugal, seguindo os parâmetros que Deus estabeleceu na criação. E aí nós temos alguns parâmetros. Casamento, não união, não um ajuntamento, não uma união estável, por exemplo. Hoje está muito, vou dizer assim, na moda, né? É algo comum. O pastor Elias até citou hoje de manhã. União estável. União estável. A pessoa, vamos namorar. Hoje, nem sei se namora hoje, né? Mas vamos nos juntar. Aí um pega o travesseiro, o outro pega o lençol, vamos conhecer, se juntam, vão para um lugar, arrendam, e aí, depois de um certo tempo, aí já é reconhecido como união estável, né? Porque já estão há muito tempo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos aí sem casar, mas vivem juntos como se fossem marido e mulher. Não é isso que Deus criou. Não é isto o plano original de Deus. Ele criou homem e mulher para estarem mesmo casados, tanto diante dos homens também, como diante de Deus. Outra coisa também que é um parâmetro do Criador, como nós acabamos de ler, é que essa união, esse casamento, é entre macho e fêmea, é entre homem e mulher. Isso cai por terra qualquer tipo de até igreja que se diz evangélica, se dizer, né, olha, Deus é amor, então ele aceita qualquer tipo de amor, seja homem com mulher, seja homem com homem, seja mulher com mulher. Isso aí não tem problema, porque Deus é amor, certo? Deus é amor, mas ele criou parâmetros. O pastor Elias falou de manhã, parâmetros. Qual é o parâmetro? O que nós temos lá no início? Nós temos um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher que Deus criou para que eles pudessem procriar, encher a terra e obedecer o mandato de Deus. Isso cai por terra qualquer coisa, irmãos, que nós podemos dizer isso. E não pode nem dizer que é homofobia, porque nós temos mesmo a liberdade religiosa para olhar as Escrituras e ver aquilo que é o certo, aquilo que foi feito e criado não por homens. De novo, o casamento não é uma instituição humana, mas uma instituição divina. Esse versículo que nós vimos, Gênesis 12, 24, ele estabelece a união entre o homem e a mulher como um modelo divino para casamento, apontando para a união íntima e indivisível que deve existir entre eles. De novo, lá no Novo Testamento, Jesus ainda vai reforçar aquilo que está escrito aqui, dizendo que mesmo essa união entre o macho e fêmea é entre homem e mulher. O próprio Jesus, o Jesus do amor, o Jesus que, né, andava com todos e tal. Esse mesmo Jesus, ele diz, olha, é entre o homem e a sua mulher que essa união vai haver. E ela vai ser para toda a vida. É algo interessante e importante de se afirmar. Essa união que Deus criou
Este casamento é para toda a vida. Efésios 5, 31 e 33. O apóstolo Paulo destaca essa natureza duradoura e exclusiva que o casamento tem. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Isso mesmo destaca, irmãos, que assim como a relação entre Cristo e a igreja é algo irreversível, não se perde a salvação, Cristo está para sempre junto da sua igreja, também assim o marido e a sua mulher. É algo que vai ser para sempre. Imagina se chegasse Cristo e dissesse assim, não, eu não quero mais essa igreja, eu vou fundar outra coisa. Não, mas Deus, em Cristo Jesus, deu a garantia de que a sua noiva, a igreja, estaria com ele para sempre. Isso a gente vê em Mateus 28, João 14, para que onde eu estou, estejais vós também. Por quê? É o marido e a noiva, né? O noivo e a noiva. Estão sempre unidos. É para toda a vida. Assim como deveria ser também o casamento. Temos o pastor Vitor lá na Irlanda, né? Ele fala, agora, casou, aguenta, vai ser para a vida toda, né? Mas os homens hoje fazem, não, é até onde tiver amor. A gente separa porque acabou o amor, acabou mesmo ali a paixão, acabou aquela admiração para o meu marido, acabou a admiração pela minha esposa. Irmãos, isso é balela, né? O apóstolo Paulo fala que é um mandamento, né? O marido deve amar a sua esposa. Não é se calhar, não é algo, olha, eu vou amar se ela cuidar bem de mim. Não. São coisas para os dois. Mas para o marido é amor, é amar, independente das coisas que houverem, né? Independente. E no final, é para toda a vida, mas diferente do que o mundo faz, para toda a vida, mas tu vive a tua vida, eu vivo a minha vida, e assim a gente vive. Tu dorme no teu quarto, eu durmo no meu quarto, né? Tem tuas coisas. Não, diferente disso. Essa para a vida toda deve haver companheirismo e fidelidade. Fidelidade conjugal. É interessante, Hebreus 13, 4, é um texto conhecido. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Essa fidelidade no casamento, portanto, é vista como algo que não é apenas algo desejável. Se calhar, vou ser sempre fiel ao meu cônjuge. Não, é algo essencial. Diante de Deus, irmãos. Diante de Deus. É claro que para nós aqui, humanos, fidelidade é um desafio. É um desafio. Jesus vai falar, olha, vocês compreenderam mal as Escrituras, a lei. Porque para o judeu, não, trair é só se eu consumar o ato. Se eu tiver relações sexuais com outra mulher, aí eu traí. Mas Jesus vai além. Não, se você olhar com um pensamento impuro para a mulher, você já adulterou com ela. Para nós isso é pesado, irmãos. É uma carga, né, que a gente vê difícil, mas que é algo essencial para o Senhor. Fidelidade em todas as coisas, no matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Não apenas no lado sexual, mas a gente vê fidelidade nas finanças, no companheirismo, na criação dos filhos, no lar, no trabalho, enfim, você bota aí qualquer área que você quiser, encaixa. Mas esse para toda a vida é com fidelidade e companheirismo. Lembra? Os dois estavam nus e não se envergonhavam.
Não se envergonhavam. Para que ter essa vergonha? Por acaso existe culpa? Existe vergonha? Não. São uma só carne, mostrando mesmo a intimidade, a fidelidade que deveriam ter de um para com o outro. Também, irmãos, a gente, concluindo, né, essa conclusão é bem longa, mas como nós vimos, ali no Antigo Oriente Médio, essas práticas matrimoniais muitas vezes eram marcadas por, aí a gente pode botar até hoje, é marcada com isto: poligamia, promiscuidade, práticas sexuais imorais. Hoje existe um tal de poliamor. Não sei se os irmãos já viram, mas tem um programa na TV que é... Eu esqueci, mas é um homem com várias mulheres e convivem de forma normal. Isso é algo, né, que não foi criado por Deus, não foi a ideia original do Criador para o casamento. E Moisés está instruindo o povo justamente isto. Olha, ele estabeleceu, o Criador estabeleceu as coisas desta maneira. O homem e a sua mulher sendo fiéis até a morte. Agora são um só, de dois vieram um. O casamento não foi instituído para ser essa relação promíscua. Pelo contrário, Deus, que é o Criador do casamento, estabeleceu a união entre o homem e a mulher como um pacto até sagrado, não apenas como uma aliança entre cônjuges, mas também como uma figura que reflete a união divina. E aí nós podemos ver a união entre o povo e Deus, Deus e o povo, entre Cristo e a igreja. Temos também ali a figura da Trindade, que a gente não consegue explicar, mas Deus coloca algumas coisas que, né, como dizer, o casal são duas pessoas, mas são um só perante Deus. Deus sendo três, mas em um só. É interessante isto. Então, essa mesma união conjugal deveria servir como uma ilustração da aliança entre Deus e seu povo, lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, uma representação do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, o casamento, no final das contas, é um modelo de compromisso, é um modelo de fidelidade, de amor sacrificial, refletindo a relação de Cristo com a igreja. É um vínculo eterno, fiel e imutável. O casamento é isso, irmãos. É um vínculo eterno, eterno até que a morte os separe, fiel e imutável. Quando disse eterno, porque mostra a relação de Cristo com a sua igreja. É um vínculo eterno. Para sempre estaremos com ele. E aí nós temos alguns exemplos, por exemplo, da aliança de Deus com Israel. Êxodo 19:5, que é quando Deus chama Israel para seu povo. Êxodo 19:5 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está propondo uma aliança exclusiva com Israel. Não uma aliança, digamos assim, promíscua, uma aliança, uma polialiança. Não, eu vou pegar aqui o povo de Hebreu, o povo de Israel, vou pegar ali também os cananeus, os hititas. Não. Deus escolheu Israel e quis levar essa aliança até o final, até nossos dias. Deus agora também como o próprio esposo de Israel. Isaías 54:5. Isaías 54:5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Deus se apresentando ali para o seu povo como o marido. E o povo como a esposa.
O marido mantendo o relacionamento fiel, nunca falhando, sempre pronto para ajudar. No contrário, nós temos a infidelidade da esposa, infidelidade de Israel. Jeremias 3, 6. Diz assim: naqueles dias, disse o Senhor, vieste a mim, mas tu te corrompeste com os teus ídolos. Como uma mulher infiel a seu marido, assim Israel foi infiel a mim, disse o Senhor. Né? O marido foi fiel, mas a mulher, Israel, o seu povo, foi mesmo infiel. E no final, irmãos, ainda temos mais coisas aqui, mas no final nós temos a comparação de Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. Efésios 5, 25. Vamos fazer essa leitura? Vai ser boa. Efésios 5, a partir do versículo 25. Vamos a partir do 22. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, não são vossas mulheres, né? Então, mais uma vez, é uma mulher. Uma mulher. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse deve ser o amor, o tipo de amor do marido para com a sua mulher, a ponto de dar a vida por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por quê? É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Não apenas isto, porque é osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas porque uma vez que eu me juntei, uma vez que eu casei, uma vez que eu tive relação com ela, eu me torno uma só carne. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Essa é a figura, irmãos, do casamento, mas fazendo relação entre Cristo e a igreja. Mostra a importância da união, da fidelidade, do amor que deve ter de um para com o outro. E no final, irmãos, é fundamental a gente entender mesmo, compreender qual foi a ideia de Deus para o casamento. Ele transcende apenas a relação, a união entre o homem e a mulher. Mas esta relação que nós temos, que eu tenho com a Rebeca, que você tem com o seu cônjuge, ela reflete a aliança eterna entre Deus e o seu povo. A criação da mulher a partir da costela do homem não é uma narrativa histórica, mas é a expressão profunda do amor e da parceria que Deus desejava para a humanidade. Valorizar o casamento segundo os princípios divinos, né, não apenas reconhecendo como uma instituição humana, como eu já falei, não é. Mas essa instituição, ela reflete o caráter de Deus na vida do crente, na vida dos cristãos. O casamento entre um homem e uma mulher deve ser para toda a vida,
com fidelidade conjugal. É um compromisso sagrado, não apenas do homem para com a mulher, mas para com Deus, uma vez que Ele é o fundador dessa instituição. Uma vez também que podemos ser gratos, porque Ele não nos trata como às vezes tratamos o nosso parceiro, né? Imagina, eu posso ser infiel, meu parceiro pode ser infiel, minha parceira pode ser infiel, mas Deus nunca é infiel para com o seu povo. O noivo, ele sempre mantém o seu compromisso de fidelidade, compromisso de amor para com a noiva, a ponto de ele morrer por ela, ele mesmo dar a sua vida para que ela fosse transformada. E aí nós temos o exemplo de Oséias, né? Casou ali com uma prostituta, é a figura. O noivo se deu para que pudesse resgatar a sua noiva impura do lamaçal e pudesse, no futuro, né, depois, estar em união com ela para toda a vida. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu nos deixaste a Tua palavra, que o Senhor possa aplicar em nossos corações e fazer mesmo com que entendamos o objetivo final do casamento, que é a Tua glória, Senhor. É para Ti, e que possamos mesmo ser fiéis, não só ao Senhor, mas também, Senhor, aos nossos cônjuges, e assim Te glorificarmos aqui na terra, desfrutando, Senhor, do Teu plano original, o casamento mesmo duradouro para toda a vida, com amor e fidelidade e companheirismo. Nos abençoa, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.